A mediunidade é a faculdade de sentir bem perto a presença espiritual. E os médiuns são os que experimentam a sua influência num grau qualquer de intensidade. Muito bem. Havia um senhor chamado Fernando Pessoa, que era médium, e ele diz assim: uma noite sem qualquer vontade de escrever, agarrei na caneta e escrevi todo o Alberto Caeiro. Foi o dia mais feliz da minha vida, foi o êxtase. Ando à procura do Pessoa, nas personagens, e ele fala da mediunidade, efetivamente. Eu queria aqui encontrar. Já está aqui, já está aqui. Liga aqui, sim. E um dia diz o Pessoa o seguinte: levantei-me de manhã e olhei ao espelho, quem me apareceu? O tio Cunha. Eu que nunca me lembrava do tio Cunha, e ele comunicava-se por números. Então somos todos médiuns. O meu tema aqui não é muito interessante. Era muito bom para o inverno, porque é um tema sobre o inferno. Por isso, se a coisa esquentar, não fiquem atormentados. O tema é, de facto, complicado. Quando eu nasci já havia medo, mas como o medo era pouco, dizia que Deus castigava. Quando havia trevoada, que era Deus que ralhava, e vinham aquelas faíscas terríveis que a gente se assustava como crianças. Mas como havia pouco medo ainda, dizia assim: tu é o pecado, quando vier o teu pai logo apanhas. Mas depois a gente apanhava do pai, da mãe, do irmão, da tia, tudo. Era uma altura em que a educação era muito pedagógica. Apanhávamos todos e tínhamos uma vida infernizada logo de pequeninos. Quando fui para o seminário, apanhava-se lá com um cinto. Qualquer coisa que se fazia era sobre o pecado. Não se podia perguntar de nada sobre aquelas coisas que a gente pergunta, porque isso eram mistérios. Chegamos a uma doutrina que não há mistérios. Graças à psiquiatria, à psicanálise, à psicologia, a todas as ciências terapêuticas, a coisa vai mudando. Porque ao longo dos séculos, nós, que estivemos do outro lado, nas igrejas, criamos de facto muitos torturados da vida e da mente. Então agora temos que repará-los. Graças de facto ao Sr. Allan Kardec, diz: o Espiritismo se tornará uma crença geral, não sem lutas, e marcará nova era na história da humanidade. Qualquer ideia nova, foi aqui dito, que essa ideia tem que lutar pela sua presença, mas tem que lutar de uma forma diferente. É uma revolução conceptual, nos conceitos. No fundo, a Terra não girava até Galileu, mas agora gira. E se gira, cada vez tem que ficar mais gira, isto é, as nossas almas têm que se alindar. Graças a Kardec, em 1865, ele lança um livro chamado O Céu e o Inferno. Porque ardíamos no inferno. Eu, quando fui às Furnas, ainda com aquele trauma, fui ver se a coisa esquentava mesmo. E se o inferno for assim com fumo e escuro, é muito complicado. Os traumas são de facto longos. Realizava assim Allan Kardec como pensador, uma das maiores bênçãos, trazia-nos de facto, tirávamos longe do sofrimento e da aflição. Porque havia duas situações: ou íamos para o céu, éramos bonzinhos, charávamos a água benta, íamos à confissão, fazíamos as maiores patifarias e tudo era absolvido no final da vida. Ou então íamos para o purgatório. Eu ficava com muita aflição quando as criancinhas morriam, que eram os anjinhos, e não tinham ainda feito nada. Levavam um caixão branquinho, mas como não tinham feito nada, ficavam no purgatório. Mas o que será o purgatório? E havia uns que iam mesmo para o inferno. E esta coisa do inferno era eternamente. Isto não batia certo, porque a gente ficar longe do pai, da mãe, da namorada, do amigo, e nunca mais o ver, é uma aflição muito grande. Então não batia certo, e diz que o céu e o inferno está dentro de nós. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. No fundo, tratai os outros como deveriam ser tratados. É o princípio da justiça. A lei de amor diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele que está próximo, que está junto de nós, compreender as suas dificuldades, compreendê-lo como é a sua essência, partilhar com ele da sua personalidade e melhorar com ele também. Kardec aclarou as concepções do céu e inferno, do purgatório e dos limbos, refaz as ideias quanto à morte, mostrando-a como um fenómeno natural, necessidade da própria vida, chamando-a passamento. E o povo dizia muito bem: o que é que lhe aconteceu? Olha, passou-se para o outro lado. É que a ideia de morte morreu, passou-se para o outro lado. No Céu e Inferno, em 66 comunicações autênticas, inéditas, instrutivas, verdadeiras, entrevistas com outro mundo, Kardec trata da justiça divina. Será que Deus castiga? Será que Deus nos perdoa?
O que é que será que Deus faz? Será que um dia virá Deus como um juiz e agora os juízes também estão mudando a sua forma de atuar? Será que vai haver oficiais de justiça a chamar agora as almas todas para serem julgadas? É preciso uma comarca muito grande, a comarca das almas, e juiz vestido com uma toga preta devia ser de facto uma coisa horrível. Não vai ser nada disso. As penas impostas, diz Allan Kardec, livro dos Espíritos, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, assim conforme o bom senso e a razão. É evidente que o tempo passa e passa de forma diferente. Quando estamos felizes, o tempo rapidamente passa. Quando estamos doentes, acabrunhados, sofredores, o tempo não passa, mas o tempo é o mesmo tempo. Então nós é que passamos pelo tempo. É incompatível o dogma da eternidade com o progresso dos espíritos. Se dormita no mineral, sonho no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, ao progresso que liga todas as coisas. Deus não castiga. Ou reprova, entrega-nos a nós mesmos sob a garantia infalível do tribunal da nossa consciência. Há uma pergunta no livro dos Espíritos que é assim: onde é que está inscrita a consciência? Na lei de Deus. Diz o poeta António Aleixo: Deus está dentro de nós. Quando queremos fazer mal, ouvimos a sua voz dizer-nos: não faças tal, isto é, não causes problemas a ti próprio. Uma vida que se condena a não ser útil não pode agradar a Deus. Mãos postas, mãos não operantes, mãos que não lavram, que não aram, que não trabalham, mãos que não são de luz, essas mãos enferrujam. Lembro-me de uma entidade espiritual que um dia achava estranho que ela não tinha mãos e não compreendia porquê. Porque é que as suas mãos, porque é que aparecia sem mãos. Então ele depois contou da sua vida e ele não tinha feito nada, era muito rico, teve sempre tudo e as suas mãos nunca foram operosas. Vejam que uma coisa que não é usada enferruja. Por isso, seja a guitarra, seja a palavra, seja o livro, seja o arado, é preciso pôr-nos a trabalhar. Enganam-se os que pensam que os mortos estão mortos, eles estão mais vivos do que nós. É importante isso muito mais hoje, porque há uma concepção hoje que vamos visitar os nossos, de facto, aos cemitérios, e nos cemitérios estão lá muitos, porque as pessoas vão lá e eles estão ali recebendo-os também hoje, porque ainda esse é o conceito cultural. A lei que rege a duração das penas está subordinada aos esforços e medidas do Espírito. Não podia Deus, à medida que se reforma o processo penal e a concepção de pena, vejam que dizia Jesus: justiça quero e não violência. Vejamos hoje, os condenados têm na sociedade ocidental o processo de educação. E perguntava a Kardec assim: mas aqueles que são os criminosos, que fazem isto e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, a ver se havia alguma possibilidade de uma coisa diferente. Dizem os Espíritos assim: há sempre outras formas de educação. E isto, de facto, é que é. Só pela educação se mudará a humanidade, só pela estrutura do educando e do educador é que se mudará. Dessa forma, a justiça é perfeita. Ninguém sofre punições de consciência quando não tenha agido com a intencionalidade de ferir ou perturbar a estrutura do equilíbrio cósmico. Nenhuma criatura pagará por delitos cometidos pelos seus ancestrais, salvo se ela mesmo for reencarnação desses ancestrais. O que é que estarei eu a passar? O que é que estará a passar comigo? O que é que eu fiz? Há uma consciência de todos nós naquilo que fizemos. E as nossas penas são, de facto, esta reparação daquilo que temos de fazer. E diz que o homem é o seu próprio juiz, no aquém e no além. As dores de cabeça estão aqui na terra, se formos de avião também vão connosco, se formos para um país diferente também vão connosco, também a felicidade e a infelicidade. No fundo, tudo está em nós. Agora há uma coisa importante que é: ninguém se evadirá dos acertos com a consciência. Isto é, não há fuga. Podemos enganar-nos aqui, mas no plano espiritual isso é impossível. Profundamente reeducadores, quando haja atuado para mal fazer e ferir, prostituir, delinquir, com conhecimento de causa, mesmo que consiga a preço da corrupção e do ouro, das falcatruas e mentiras, comprovar a absolvação e desculpas. Muitas vezes na terra, no tribunal, não se consegue comprovar que aquele facto foi realizado por aquela pessoa e fica por ali. No plano espiritual as coisas são diferentes. Podemos ler Ação e Reação, Libertação e muitos livros de André Luiz em que as coisas se processam no plano de consciência e os castigos lá existem de tal forma. A reencarnação é a necessidade da vida espírita como a morte da vida espiritual. Nicodemos não compreendia isto. Mas como é que um homem, sendo velho, pode reencarnar de novo e entrar no ventre de sua mãe? É uma coisa. E não, como é que se reencarna? Isso não existe. Não existe como? É tão fácil.
Há um palco que é a terra, há muitos outros palcos, há uma peça para montar e estamos nós os atores. Em cada momento é o seu papel. E desempenhando bem esse papel, esse ator vai tendo papéis novos ao longo da sua vida. Quando ele fizer o Rei Lear, é porque já é um grande ator. Geralmente, enquanto atores amadores, pedimos de facto logo grandes papéis e falhamos. Então, no processo evolutivo, os grandes papéis são de missão. Vamos nos contentando e resgatando com os pequenos papéis. Então, reencarnar, se me perguntarem assim, qual foi a peça que fez há 30 anos atrás? Eu já não me lembro. Vou lá assim vagamente, mas se calhar as outras mais recentes eu lembro-me dos personagens. As reencarnações é a mesma coisa, nós temos a noção vaga de muitas atrás, mas podem-nos ser visíveis as mais presentes. Então, encarnar um personagem é de facto reencarnar. É aquele ator, aquele espírito que reencarna um personagem e depois há um momento em que acaba a peça e há palmas ou palmadas e depois ele vai estudar e há um dia que o teatro volta de novo. Quando vem o teatro novo, vem ao palco. Então o resgate tem a ver, de facto, com o passado. Todos somos iguais perante as leis de Deus e todos tendem ao mesmo objetivo. E foi por aqui que a doutrina espírita me cativou. Não foi por Deus, nem por nada disso. Nem foi por mediunidade, não queria saber de mais de mediunidade, já tinha visto muita coisa de mediunidade. Esses fantasmas todos, cadeiras a andar, vi isso tudo me afligiu. Foi pelo conceito de liberdade de consciência. Porque, de facto, o Espiritismo renova os conceitos de direito. A escravidão era uma lei, o racismo era lei, a desigualdade do homem e da mulher era lei, a pena de morte era uma lei. E dizia Vítor Hugo aos portugueses, vós, os intérpretes portugueses, fostes os primeiros a tirar do Código Penal a condenação à morte. E no fundo ninguém condena ninguém à morte, porque os espíritos nascem revoltados. Vejamos nos Estados Unidos, toda a gente tem uma arma em casa, mas famílias mais ricas têm de facto filhos ali que são antigos assassinos, que de repente entram e matam por qualquer maneira. Eles voltam, podem ter a consciência que eles não morrem, mas eles voltam. As leis divinas são de tal modo sábias que, graças à reencarnação, volta à carne, põe o criminoso de ontem sob o amparo das suas vítimas. Ai, esta mulher, esta sogra, aquele filho tão difícil, tudo. E vice-versa, e cada um recebe o outro com afagos, cuidados e carinhos, para que conjuntamente e por meio de árduas lutas pelo perdão e pelo amor, progridam para Deus. Ninguém foge da sua responsabilidade. Os que vêm a nós são os nossos, são aqueles que nós merecemos. E se são aqueles que nós merecemos, façamos o esforço educacional para vivenciá-los e melhorar com eles. 918, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. É aquele que trata todos os seus como irmãos, o pobre, o rico, o aleijado, todos eles são nossos irmãos. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. E essa purificação vai-se dando ao longo dos milénios. Toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuantes. Agora, como é que Deus atua? Na questão 964, Deus atua sobre os nossos atos através de leis. Deus não é julgador. Aliás, não é o Ministro da Justiça que nos julga. Há legislação, a Assembleia aprovou a legislação penal e são as leis que determinam as normas. Nós violamos e vamos de encontro a elas e elas contra nós. Estabelecendo limites para excessos e não punindo. A todos os espíritos Deus faculta os meios de aprimoramento moral e intelectual, oferecendo em cada encarnação a possibilidade de uma programação reencarnatória coerente, onde a criatura humana terá chances de progredir e de expiar as faltas cometidas em existências passadas. Onde é que estará o purgatório? Questão 1012 do Livro dos Espíritos. Purgatório é um tempo de expiação, com dores físicas e morais, quase sempre passado na Terra. Nós estamos aqui a purgar, pois se a Terra ainda é de expiação e de provas, o que é que nós esperamos mais? Queríamos viver aqui já no mundo perfeito, não é? Vamos trabalhá-lo e ele um dia será também. A expiação pressupõe o resgate e equitação, ajuste de erros, e varia segundo a natureza e o grau da falta, podendo a mesma falta determinar expiações diversas, em conformidade das circunstâncias atenuantes ou agravantes que for cometida. Nós vemos que, na aplicação de uma norma, de uma lei, há atenuantes e agravantes.
O dolo só existe se houver intencionalidade. Vejam que o pensamento agiu, a intencionalidade. E então as atenuantes e as agravantes são sempre levadas de facto em conta. E a expiação pode ser feita em reencarnações diversas. Nós temos no livro, já no Céu e Inferno, algumas situações que vamos relatar daqui a bocadinho. Deus tem as suas leis a regerem todas as vossas ações. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento. É uma coisa impressionante. Quando lemos aquele livro, A Crise da Morte, Ernesto Bozano, os Espíritos a contar que quando, naquele momento, todos os pensamentos, tudo isso estava ali gravado. Eu lembro-me de ter tido um acidente de motorizado, uma coisa ainda velhinha, uma Zundap, e foi assim uma coisa ligeira, e naquele toque, a vida, tudo aquilo, desde pequenino, tudo foi claro. A gente vai a sítios imensos, como é que pode ser no momento daqueles? E comecei a pensar, de facto, que a coisa é mesmo séria. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação e um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Vejam, pelo pensamento nós criamos, de facto, as ligações, como foi aqui explicado, e entramos, de facto, em benefício ou, de facto, defeito para connosco. Como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso, constituem tais ações no começo do progresso. Nada se perde, mas tudo se regenera, mas é preciso a reparação. Orar é pôr-se em comunicação com Deus, podemos pedir, louvar e agradecer. Orar é pôr-se em comunicação. Se eu me quiser pôr em comunicação com o Pedro, tenho que saber o número do seu telemóvel, tenho que tirar o meu telemóvel, de fazer esta ação tão simples, ligar para ele. No fundo, é pôr-me em comunicação. Mas se orar, como dizia o Guerra Junqueiro, que é o superlativo divino do cantar, é preciso a pacificação interior. É preciso, de facto, esse campo lavrá-lo, sentir a pacificação e levar o pensamento, o sentimento e ao Criador para beneficiar dessa energia suprema da vida. Agora os erros têm, de facto, o arrependimento. Estou arrependido disto e daquilo. Mas a gente às vezes só volta a fazer. Nós aqui, de facto, nas punições, o Estado aplica multas, já aplica multas para as instituições de caridade e muitas vezes para o Estado. Mas há uma outra coisa que é, de facto, a reparação. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Arrepender-se, reconhecer o mal. Mas não basta por si mesmo. É preciso ainda a expiação e a reparação. Vejam que temos que expiar, isto é, vamos passar pela dor e depois temos que reparar para ficar em quitação. O arrependimento pode dar-se na vida corporal ou na espiritual. E ocorre quando percebemos a diferença entre o bem e o mal. Daí o grande trabalho que fazem as casas espíritas ao receber de facto os desencarnados com carinho, das suas revoltas, das suas necessidades, conversando carinhosamente com eles, para que eles sintam esse arrependimento, essa passagem do perdão e possam ser depois beneficiados pelos mentores noutras doutrinações, noutras caminhadas melhores. O arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação. Quando estamos arrependidos, já diz assim, eu já não quero sofrer mais, quero de facto apagar esta dor, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. A esperança, daí que o ponto de vista espírita alarga-nos sempre o horizonte. Sabemos que depois daquela dor há de facto um horizonte melhor. Amanhã vai ser melhor que hoje. A vida tem as suas leis e sabe domar a rebeldia humana. Vemos a força de facto dos que têm poder, dos que agem sem consciência, mas também temos um passado que sabemos. Se lermos os livros de Dante, O Céu e o Inferno, veremos onde estão essas almas que se perderam pelo poder. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza e má vontade, achar-se-á numa existência posterior em contacto com as mesmas pessoas, é quem prejudicou, em vidas pretéritas, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes bem quanto lhes tinha feito mal. Se repararmos nisso, altera-se tudo no comportamento das instituições, dos nossos colegas de trabalho, da nossa família, na sociedade. Nós não gostamos daquela pessoa, mas porquê é que não gosta dela? Porque há uma coisa que eu não sei o que é, que me fica logo nervoso. Noutros assim, eu ainda não a vi, já gosto daquela pessoa. De facto, dizia o Camões, do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem se algou as saudades. Só temos saudades daquilo que ficou. A saudade é o amor que ficou.
Mas as más lembranças também deixam, de facto, mágoas. Então, se alguém não gosta de nós, o que é que nós teríamos feito com essa pessoa? E como é que se gosta depois dessa pessoa? É alterando os comportamentos, reconhecendo pela gentileza, pela educação, pelo amor, nas situações mais difíceis, que somos o ombro amigo e que não trai. Que coisa tão linda! Questão 167 do Livro dos Espíritos. O objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Sem isto, onde os pobres e os ricos? Sem isto, o aleijado? Sem isto, onde a inteligência e a idiotia, como já foi aqui dito? Devemos ver na pluralidade das vidas a condição necessária da sua educação e o progresso. É, de facto, na creche começa, é no lar, começa a educação, depois na creche para aí fora, até à universidade, até à vida toda. Não podia haver só uma vida, senão não havia, de facto, progresso. A pluralidade da existência no mesmo planeta deve-se à necessidade de vivermos em diversas posições do universo. E às vezes nós, quando dizíamos assim, a Inquisição foi terrível, a Inquisição assim, 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 a liberdade. Porque é que dizia Jesus, abençoados os que têm sede de justiça? Porque é que temos sede das coisas? É uma necessidade de repor aquilo que já retiramos no passado aos outros. É a necessidade de repor a liberdade quando já fomos opressores. No encadeamento das nossas estações terrestres continua a completar-se a obra grandiosa da nossa educação, a edificação da nossa individualidade, da nossa personalidade moral. Os que abusam das posições sociais renascerão em situação inversa, sofrendo o que infligiram aos outros. Lei de causa e efeito. Muita gente não quer conhecer o Espiritismo por causa desta reparação, dá jeito de não conhecer. E passando alternadamente pelas provas da pobreza e da riqueza, pela experiência de renúncia e de trabalho, é que ela irá compreender a transitoriedade dos bens materiais e desenvolvendo valores espirituais superiores. Dizem alguns, se me saísse euro milhões, ajudava muita gente. E ajudava quem? Ajudava a minha família, ajudava aos meus filhos, e muita gente fica só por aí. Os espíritos purificados descem aos mundos inferiores para auxiliar o progresso. São necessárias existências de estudo, de missões de dedicação, de caridade por vias das quais se ilustra a inteligência e o coração, se enriquece com a aquisição de novas qualidades. Ivone do Amaral Pereira faz uma entrevista a Chopin no plano espiritual e diz-lhe assim, então o senhor foi Virgílio, foi Rafael, qual será a sua próxima reencarnação? O que é que vai ser? Um homem sempre ligado às letras e às artes? No próxima vida eu vou ser médico dos pobres. Disse, como? Estamos em 1950. Diz, se nada houver em contrário, depois do ano 2000 reencarnarão vários espíritos, no qual eu estou previsto também, se houver merecimento da minha parte, capitaneados por Vítor Hugo, e essa alma grande também, que dizia que o espiritismo é uma ideia nova que iria vencer. Então essas almas estão aí dizendo, não nos atrapalhemos com nada, façamos a nossa parte cumprindo. Todos os espíritos que hoje não são simpáticos entre si, no futuro serão. A simpatia faz-se da gentileza, da ternura, da brandura, do amor, do aconchego, da doçura, do abraço, do exemplo. Virão depois em existências de sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade. E ocorrerão, por certo, existências onde o orgulho e o egoísmo serão abafados através das provas dolorosas de resgate do passado e dos erros. Quando olhamos para os hospitais, para os hospícios, onde a gente visita a saúde mental, olhamos para almas que ali estão, têm personalidade própria, sabe, nota-se o que foram no passado, é possível estudar-lhes personalidades e ver que há ali sofrimento de homens muito orgulhosos, de muito poder, que estão ali em resgate. O Código Penal da Vida Futura, elaborado por Allan Kardec com base nos ensinamentos dos Espíritos Superiores, pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Quanto maior for, de facto, o crime, maior é a pena. A desigualdade desaparecerá um dia, restando apenas a desigualdade de merecimento. Se houver merecimento, tudo acontece. Porquê é que há as pessoas que vão, às vezes, só num passo se curaram? Há merecimento. Não foi daquele médico que lhe está a impor as mãos, houve merecimento dos espíritos. Nós somos só intermediários. Toda a imperfeição, assim como toda a falta dela permanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Podendo todo o homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os maus consecutivos e assegurar uma futura felicidade. No fundo, todo o bem anula o mal. Os pecados cometidos, os erros cometidos, são superados pelo bem fazer, pelo bem agir. A cada um segundo as suas obras, seja no céu ou na terra, tal é a lei que rege a justiça divina e que Jesus sintetizou
com perfeição em 2 lições inesquecíveis. A cada um segundo o seu merecimento, e quem matar com a espada parecerá pela mesma espada. Existem, segundo o Espiritismo, o céu e o inferno? Não. Céu e inferno, em essência, são um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Como é que está a sua vida? Infernizada. Nós estamos enferrujados. Chegamos lá ao espelho e aquilo, vestimos toda a roupa mais bonita que tem, mais cara, e aquilo não funciona naquele dia, estamos doentes da alma. No outro dia estamos também um trapo qualquer e estamos, de facto, ali, somos as pessoas mais bonitas, como dizia o Lucas, há dias que a gente se sente mesmo bonito. O Código Penal da Vida Futura, que podemos entender por inferno. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provação extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. A infelicidade após a desencarnação é inerente ao grau de aperfeiçoamento moral de cada espírito e também à categoria de mundo que habita. Então, este planeta que habitamos, que é o nosso palco, tem que melhorar-se como? Mantendo, de facto, uma atividade ecológica e de pensamento e uma ação de cumprimento dos nossos deveres com ética e responsabilidade. Como podemos sintetizar em poucas palavras a chamada lei de causa e efeito? Tudo tem uma causa, toda a causa tem efeito. A cada um segundo as suas obras, seja no céu ou na terra, tal é a lei que rege a justiça divina, que Jesus sintetizou com perfeição, a cada um segundo o seu merecimento, a quem matar com a espada prestará por ela. As penas ou sofrimentos que cada um experimenta são dores morais e estão em relação com os atos praticados. Não existe recompensa ou sofrimentos gratuitos. Ninguém sofre por acaso. Quando alguém prejudica outra pessoa, basta-lhe o arrependimento para merecer o perdão do Senhor. A fazer um Pai Nossozinho, ajuda, não reparou. Não, o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não basta por si mesmo. É preciso ainda a expiação e a reparação. 3 princípios resumem o Código Penal da Vida Futura elaborado por Kardec. Eles, o sofrimento é inerente à imperfeição, isto é, expiação e reparação e prova são imperfeição do espírito. Toda a imperfeição, assim como toda a falta dela permanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. A lei de Deus está inscrita na consciência de cada um. Aí é que é o código. É o código, é a nossa consciência. E todos nós sabemos quando fazemos bem e mal. Podendo todo o homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os maus consecutivos e assegurar a sua felicidade. E Kardec, de facto, é um grande mestre por causa disto. Porque não é pela mediunidade, não é pela psicografia, não é pela cura, não é por nada disso. O grande baluarte do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. E a caridade é o amor em ação para com todos, sem exceção. Dividimos-nos por doutrinas, por políticos, por religiões, por raças, mas a caridade, que é aquele gesto que ele ficou, é a luz. E esse gesto de luz fica para todo o sempre nas nossas almas. Somos reconhecidos por esses gestos. E então, fora da caridade não há salvação, é o grande lema que Kardec escolheu, porque todos já podemos fazer, material e espiritualmente, muitas vezes sem sairmos da nossa casa. A bibliografia é O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Justiça e Amor pelo Espírito de Camilo, psicografada por José Raul Teixeira, Justiça Divina de Emmanuel, Pensamentos de José Herculano Pires. E temos para terminar um espírito que eu gosto muito, que é Cornélio Pires. E Luísa Pires conta muito deste tio. Quando o tio desencarnou, diz que lá em casa faziam um evangelho no lar e muitas vezes o tio aparecia. E o tio era muito engraçado deste lado, era assim como o Lucas, que fazia umas sessões, uns serões muito bonitos, toda a gente ria e ficava com um espírito muito bom. Então o Cornélio Pires era um espírito assim. Diz que depois do evangelho havia comunicação e o tio contava àqueles que via que ainda eram coxos, ainda eram isto, ainda enganava os outros, tudo isso. Então apenas depois da morte, nós estamos muito preocupados, o que é que vai acontecer depois da morte? E alguém põe esta questão. Penas depois da morte. Assunto difícil este, meu caro Gino Salermo, comentarmos de outra vida o que existe sobre o inferno. Em tempos que já se foram, eu também pensava assim. O inferno depois da morte seria fogo sem fim. Mais tarde, a luta crescendo, olvidei o mundo antigo, mas nunca larguei de todo certo medo do castigo. Acreditava que a morte depois dos nossos fiascos colocasse à nossa frente algemas, troncos, carrascos. Sofrimentos em verdade não faltam no mais além. Impedimentos, prisões e adversários do bem.
Espíritos infelizes inventam charcos e dores, criando painel imenso de trevas exteriores. No entanto, por mais abismos, a cada pessoa lança, a lei de Deus determina que a ninguém falta esperança. Tal qual sabemos na terra, por além da sepultura, o que se tem no caminho é aquilo que se procura. A culpa é desequilíbrio, sob o impulso insensato, e a mente resguarda ao vivo a conta dos nossos atos. O inferno, por isso mesmo, seja ele o mais atroz, é conflito dos conflitos que surgem dentro de nós. Cada qual transporta em si, do mais crente ao mais ateu, o resultado infalível de tudo quanto escolheu. Por simples anotações de ensinamentos gerais, recordarei com vocês vários casos infernais. Vamos ao primeiro. Você lembra-se, a sovinice, do fazendeiro Anonosse? Desencarnado agarrou-se aos sofrimentos da posse. Querendo vingar o filho, enlouqueceu Dona França, mas viva depois da morte, atarracada à vingança. Morreu pisando nos outros, no lino de Lamorrel, sem corpo mora no barro, mas pensando que está no céu. Finou-se atracada à gula o nosso Antonino Ludi, agora enxerga a comida, quer tocá-la, mas não pode. Foi-se aos tóxicos violentos Juquita da Dona Altina, no além anda alucinado reclamando cocaína. De tanto excesso em bebida morreu Nonico da Alfafa, hoje vê tudo o que encontra sob a forma da garrafa. Morreu no Juca Usurário na roçada da Moenda, mesmo assim vive ligado nas porteiras da fazenda. Ódio e briga? Escuta esta. Desencarnado João Fava foi chamado a proteger o genro que detestava. O assunto é isso, meu caro, sem engano e sem talvez, só se recolhe da morte a vida que a gente fez. Céu, inferno e purgatório, sejam daí ou daqui, cada pessoa carrega os que buscou para si. Os nossos estados de alma determinam o que somos e o que sentimos. Melhorar todos esses estados de alma, de facto, é criar uma vida melhor pela educação. A educação espírita é isso mesmo, é esta cosmovisão que o espírito se pode melhorar. O centro espírita dá-nos essa cosmovisão dos sofrimentos, das consolações. E nós temos no Céu e Inferno uma grande comunicação. Sanson, da Sociedade Espírita de Paris, disse: estava já muito doente. Disse assim: vou desencarnar. Eu gostava muito que me evocassem logo, se for possível ou tiver merecimento. Tinha desencarnado, tinham passado 8 horas e foram à casa mortuária onde estava o caixão. E evocaram Sanson. E disse: olha, ele, bem no Céu e Inferno, ele relata todo o passamento. E o passamento é diferente de um lado para o outro. Relata a suavidade com que passou, o auxílio espiritual que teve. E Allan Kardec tinham ali um pequeno escrito para no funeral, umas palavras para dizer de circunstância, mas tinham medo de ferir as outras pessoas que não eram espíritas. Porque o espírito tem de ser de tal maneira caridoso e carinhoso, não violar a consciência dos outros, perceber pela caridade. E ele disse: temos uma coisa aqui para fazer, mas temos receio de ferir alguém. Ele disse: eu sei o que vocês têm para ler, façam isso, porque as pessoas precisam de compreender que a morte não existe e que o passamento é diferente, a minha situação é diferente dos outros. Temos a situação do menino da Câmara 4, um jovem com 8 anos, foi deixado ali pela família, muito doente no hospital, que a família não visitava. E as suas dores eram tão grandes, que pedia ao médico: doutor, dê-me mais um bocadinho daquele remédio que me alivia as dores, para que eu não prejudique os outros doentes com as minhas dores lacinantes. E o médico apaixonou-se por esta criança, ele desencarnou, foi evocado e quanto às suas vidas passadas, já tinha tido várias reencarnações, mas agora pediu uma expiação mais forte para superar e libertar-se daquilo. Então nem toda a prova e expiação é imposta. Há provas que são pedidas, expiações também são pedidas. Então, meus amigos, não fiquem infernizados, já passou o meu tempo. Por isso, a coisa esquenta. Se o inferno for muito quente, são as nossas paixões, os nossos ódios, as nossas aflições. Façamos uma oração e acalmemos. Cantemos um pouco e acalmemos. Digamos: viva a vida, porque nada há maior oportunidade de voltar de facto ao palco da terra para este personagem que somos multiplicar-se em gestos e em afetos. Muito obrigado a todos.
Agradecimento à Associação Espírita Terceirense pela presença. Muito obrigado. Quero só lembrar uma coisa. Eu disse de manhã que havia, quem tivesse perguntas a fazer, há uma caixinha ali para ir escrevendo, senão depois não funciona.